Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais uma dica de Excel. Eu sou o Edson e hoje nós vamos ver como fazer PROC-V com valores duplicados. Eu tenho uma planilha com notas de entrada, ou seja, alguns desses fornecedores emitiram o mesmo número de nota. Então a ideia é o seguinte: eu tenho essa planilha onde eu lanço todas as notas que os fornecedores emitem. E aí eu tenho essa outra planilha aqui, onde nessa tabela eu vou inserir as notas lançadas no sistema da empresa. E aí eu vou ter um controle aqui no Excel de quais notas eu lancei e de quais notas ainda faltam serem lançadas no sistema da empresa. Porém, como eu disse, alguns fornecedores emitiram o mesmo número de nota e eu preciso controlar isso, eu preciso saber de forma automática quais são esses fornecedores, qual o número dessa nota fiscal e se ela foi lançada ou não. Isso tudo você vai aprender agora de forma automática aqui no Excel. Veja que nesse campo de nota fiscal eu vou digitar a nota 2874. E olha só o que ele vai retornar. Ele vai retornar o valor da nota, o fornecedor e se o status da nota está lançada ou não. Aqui a gente vai desconsiderar essa parte aqui. Vamos considerar somente a primeira linha aqui, que é a informação que você quer. Se eu digitar a nota 5428 agora, 4 fornecedores emitiram essa mesma numeração de nota. Porém, desses 4 fornecedores, apenas 3 foram lançados no sistema. Vou pintar aqui para você verificar. Então, olha só, a nota 5428 foi emitida por 4 fornecedores diferentes. E aí ele traz automático o valor da nota, o fornecedor e se ela está lançada ou não no sistema. Veja que do fornecedor Castelo, essa nota não está lançada no sistema da empresa. Então vamos aprender como fazer isso tudo aqui agora. Então olha só, vamos fazer isso aqui do zero. Eu criei uma outra planilha aqui, onde eu tenho a primeira planilha das notas de entrada e a segunda planilha das notas que eu lanço no sistema da empresa. E aqui do lado vai estar a nossa tabela, onde a gente vai buscar por uma nota fiscal e automaticamente vai retornar o valor, fornecedor e se ela está lançada ou não no sistema, mesmo que essa numeração de nota tenha sido emitida por 2 fornecedores diferentes ou mais. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte: vamos lá na planilha onde você insere as notas de entrada, vamos fazer isso aqui, igual. Eu vou clicar nessa célula aqui e concatenar, ou seja, e-comercial, e aí eu vou colocar a fórmula conte.si, vou abrir parênteses e vou digitar essa célula aqui, a C11 mesmo, 2 pontos até a C11, ponto e vírgula, C11 novamente, e aí eu fecho parênteses. Porém, eu vou travar esse primeiro valor, C11, eu vou apertar F4, veja que eu cliquei ali do lado do C e apliquei F4. Pressiono Enter e tá aqui, Ou seja, ele vai contar quantas vezes a nota 5428 existe nessa tabela aqui. Então é o seguinte, veja que ele colocou 5428 e tem o número 1 ali no final. Olha só o que acontece quando eu dou 2 cliques aqui. Veja que aqui embaixo, ele encontrou novamente 5428 e já colocou o número 2 na frente. Ou seja, é a segunda vez que essa nota foi encontrada na planilha. Veja que aqui embaixo ele encontrou novamente 5428 e aí já colocou o número 3 ali na frente. E aqui embaixo, mais uma vez, a nota 5428 foi encontrada, ou seja, foi a 4ª vez que essa nota foi encontrada na planilha. Ou seja, no final da numeração ele colocou o número 4, que significa a 4ª vez que essa nota existe aqui na planilha. Bom, você vai entender exatamente por que eu fiz isso.
E agora nós vamos lá na planilha onde você insere as notas que você lançou no sistema da empresa. E aqui nessa célula eu vou concatenar o número da nota com o fornecedor. E é muito simples, eu vou clicar aqui, vou digitar igual, vou clicar na nota, vou colocar e-comercial e vou clicar aqui no fornecedor. Pressiono Enter e OK. Ele juntou o número da nota com o fornecedor. Puxei a fórmula, tá OK. Então ele juntou o número da nota com o fornecedor. Feito essas duas configurações iniciais, agora nós vamos partir para a parte automática, para quando a gente procurar uma nota aqui, o Excel retornar o valor, o fornecedor e se essa nota foi lançada no sistema da empresa ou não. Eu vou clicar nessa primeira célula debaixo do valor e vou digitar igual PROC-V, abro parênteses, eu vou procurar essa célula aqui, onde eu vou digitar a nota, e aí eu vou fazer diferente, ó, eu vou colocar e-comercial, digitar LIN, abrir parênteses e digitar A1, porque ele vai buscar sempre a linha número 1 no intervalo que eu quero. Você vai entender um pouco mais para frente exatamente isso aqui. Eu vou digitar agora ponto e vírgula e matriz tabela. Onde que ele vai procurar esse valor de nota? Vou lá na planilha de nota de entrada e vou selecionar todo esse intervalo aqui, ó. Desde lá do título da nota fiscal, valor, fornecedor, até aqui embaixo. Ponto e vírgula. Eu quero retornar o valor. O valor está na terceira coluna. Veja só, a primeira coluna, que é aquela que a gente concatenou, a segunda, que é a nota fiscal, e a terceira é o valor da nota fiscal. Então, eu quero a terceira coluna, ponto e vírgula 0, e eu vou fechar parênteses e pressionar Enter. Veja que retornou não disponível, porque eu ainda não digitei nenhuma numeração de nota aqui. Vamos digitar aqui a 5428. Ele retornou o valor de 1528. Ou seja, se eu ir lá na minha planilha de notas de entrada, veja que ele retornou esse primeiro resultado aqui, ó, 1528. Existem mais 3 fornecedores que emitiram essa mesma numeração de nota. E é isso que a gente vai identificar aqui agora. Eu vou clicar aqui nessa célula onde retornou o valor e eu vou precisar travar essa célula aqui da nota fiscal. No meu caso aqui é a célula K7. Então vou clicar aqui no valor que retornou, vou dar 2 cliques e aí eu vou clicar aqui, ó, no primeiro valor que eu coloquei do lado do K ali e pressionar F4 para trancar essa célula. Vou pressionar Enter. Agora sim eu posso puxar essa fórmula aqui para o lado, olha só. Veja que ele não retornou nenhum fornecedor e nenhum status se a nota está lançada ou não. Só que aqui é importante o seguinte, pessoal, ó, vou clicar 2 vezes aqui no valor e eu vou travar esse primeiro valor procurado aqui, ó. Vou pressionar F4, veja que eu travei ele, pressionar Enter. Agora sim eu vou puxar novamente a fórmula e aí veja que ele repetiu aqui, mas a gente vai corrigir isso agora. Eu vou clicar aqui, ó, 2 vezes debaixo do fornecedor e aqui no número índice coluna vou apagar o 3 e inserir o 4. Veja que ele retornou o fornecedor DEX. Por que eu digitei 4 ali? Porque lá na planilha de nota de entrada, veja que o fornecedor é a 4ª coluna aqui da planilha. Por isso eu dei 2 cliques aqui e mudei lá no índice coluna do 3 para 4. E agora, para retornar o status, se essa nota foi lançada ou não no sistema, a gente vai fazer diferente. Vamos fazer o seguinte, igual PROC-V, o valor procurado, eu vou clicar lá na nota fiscal e aí eu vou concatenar. Eu vou inserir o e-comercial e vou clicar aqui, ó, nessa célula do fornecedor. Eu vou selecionar essa matriz aqui, ó. E esse é o motivo da gente ter feito essa primeira coluna, onde eu juntei o número da nota fiscal com o fornecedor. E agora eu vou colocar ponto e vírgula, índice coluna. Quero retornar se essa nota está lançada ou não.
Então vou digitar aqui a coluna 5, onde está o status lançada, ponto e vírgula 0, e aí eu fecho parênteses. Ou seja, nessa planilha aqui de notas que você lança, você tem que ter uma coluna onde você vai deixar tudo como lançado aqui, porque toda nota que você inserir aqui nesses campos vão ser porque elas já foram lançadas no sistema. Então aqui você deixa tudo lançado nessa coluna de status. Só que aí, ó, eu vou dar 2 cliques aqui novamente, porque eu preciso travar esse primeiro valor aqui, ó, que é o da nota que eu estou procurando. Então eu vou clicar ali do lado do K, ó, F4, pressiono Enter. Agora sim eu posso puxar essa fórmula aqui para baixo. Então veja que ele deu não disponível, e já vou te mostrar como corrigir esse erro aqui. E aí, ó, aqui também eu vou clicar aqui para baixo e olha só o que vai acontecer. Ele retornou que existem 4 fornecedores para esse mesmo número de nota aqui. Aqui no valor eu vou clicar e arrastar a fórmula. Vou só ajustar a coluna e olha só, agora ele mostra 4 fornecedores para esse mesmo número de nota. Cada fornecedor emitiu essa nota com um valor diferente aqui. E aqui ele aparece para mim que 3 desses fornecedores a nota já foi lançada no sistema. Aqui deu o erro não disponível. A gente vai corrigir isso agora, ou seja, esse não disponível é porque a nota ela não se encontra aqui nessa tabela do lado. Ou seja, essa nota não foi lançada no sistema. Então vou vir aqui, ó, nessa primeira célula do status da nota do fornecedor, vou dar 2 cliques e aqui, ó, depois do igual eu vou digitar se erro, vou abrir parênteses e vou lá no final da fórmula clicar depois do parênteses, ponto e vírgula, entre aspas eu vou colocar não cadastrada. Fecha aspas, fecha parênteses e pressiona Enter. Agora, se eu der 2 cliques novamente para arrastar a fórmula, veja que ele mostra para mim aqui nesse primeiro quadrante o valor da nota, fornecedor e se ela está ou não lançada no sistema. A gente pode corrigir para não aparecer o não disponível. Como que você vai fazer isso? Vamos clicar aqui, ó, na primeira célula do valor, vou clicar 2 vezes. Vou colocar lá, ó, se erro, abrir parênteses e lá no final da forma, ponto e vírgula, aspas dupla, fecho parênteses e pressiono Enter. Agora eu venho aqui, puxo a fórmula para baixo e veja que ele limpou onde estava não disponível. Então da mesma forma eu faço aqui, ó, nessa primeira célula do fornecedor, eu vou dar 2 cliques, depois do igual eu vou digitar se erro, abro parênteses, vou lá no final da fórmula depois do parênteses, clico lá, ponto e vírgula, aspas dupla, fecho parênteses, pressiono Enter. E aí eu puxo a fórmula aqui para baixo e veja que ele limpou o erro de não disponível. Então sempre que a célula ficar vazia é porque não existe aquele resultado. E aqui na coluna de não lançada você pode apagar aqui o restante e considerar só o que ele retornar em relação à nota que você pesquisou. Então vamos lá na nossa planilha de entrada de notas, vamos procurar uma nota aqui, vamos pegar aleatório aqui a nota 5124. Vamos lá na planilha, vamos procurar 5124. Ajustar a coluna aqui e veja que ele retornou, ó, existem 3 fornecedores que emitiram essa mesma numeração de nota, cada um deles com um valor específico aqui e se ela foi ou não lançada aqui no sistema, olha só. Então veja que aqui na minha planilha de entrada realmente existem 3 fornecedores com essa mesma nota 5124 e cada um deles com um valor diferente, que é o que retornou aqui para a gente automaticamente nessa planilha aqui. Então, se eu for lá na nota de entrada, por exemplo, vou procurar a nota 4571. Veja que ele retornou aqui, ó, que existem 2 fornecedores
com essa mesma numeração de nota, nenhuma dessas notas foi cadastrada no sistema, ou seja, nenhuma delas foi lançada no sistema. Se eu colocar aqui, ó, vamos pegar lá, nota 4571, eu vou só copiar aqui, ó, e vou inserir aqui na nossa planilha. Veja o que vai acontecer. Olha só, agora sim, ele está dizendo aqui embaixo que o fornecedor barra a nota 4571 foi lançada no valor de R$ 95.847. Exatamente o que a gente acabou de inserir aqui na planilha. Se essa dica te ajudou, compartilhe esse vídeo com quem precisa, deixa seu like aí também, comenta aqui embaixo qual tema você gostaria de ver aqui no canal sobre Excel. Um abraço e até a próxima.